Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Munielton, sou engenheiro mecânico, professor contratado do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção da Universidade Estadual do Maranhão e também aluno no mestrado em Computação Aplicada e Engenharia Aeroespacial na mesma instituição. Bem pessoal, daremos continuação ao nosso curso de Introdução ao MATLAB. Na aula de hoje trabalharemos com as variáveis escalares, bem como a realização das principais operações elementares sobre essas variáveis. Abordaremos a formatação de exibição de valores numéricos e também estarei repassando a vocês alguns comandos básicos do MATLAB. Bem, para iniciar, eu vou retomar aqui um exemplo que foi dado na aula anterior, na qual eu fiz a variável A receber o valor 4. Pessoal, vejam que no MATLAB a atribuição de um valor a determinada variável, ela já é uma etapa que é cumprida sem a necessidade de anteriormente você fazer a definição do tipo de dado que está associado àquela variável, tal qual ocorre assim em várias linguagens de programação. No MATLAB eu já vou direto definindo qual é o nome da minha variável e fazendo ela receber o determinado valor que eu desejo nessa utilização. Então, quando eu dei Enter, quando eu dei Enter na aula anterior, vocês viram lá uma confirmação que é repassada por conta da command window ao usuário. Eu fiz a atribuição, dei Enter, automaticamente o MATLAB me gera essa confirmação na command window. A mesma confirmação, obviamente, eu consigo visualizar aqui pela minha workspace, a recebeu 4. Caso você queira omitir essa confirmação na command window, no MATLAB é muito simples. Vou fazer aqui um novo exemplo. B recebe o valor 8, por exemplo. Caso eu encerre essa linha de comando, essa linha de atribuição com o ponto e vírgula, eu já estarei a partir de então omitindo a tela de confirmação. Somente na command window, eu reitero, porque na workspace vocês podem continuar visualizando as variáveis que já foram criadas nessa utilização do MATLAB, bem como os valores que elas assumem. Pessoal, e o legal no MATLAB é que vocês podem estar passando vários comandos na mesma linha, vários comandos de atribuição na mesma linha na command window. Bastando que para isso vocês utilizem no término de cada comando a vírgula ou o ponto e vírgula. E qual a diferença utilizando um e outro? Vou fazer aqui um exemplo bem simples. Variável g recebe valor 10, vírgula, variável f recebe valor 5, ponto e vírgula, variável y recebe valor 80. Termino com ponto e vírgula. Pessoal, estou repassando aqui 1, 2, 3 atribuições na mesma linha, ou seja, 3 comandos de atribuição de valores a variáveis na mesma linha de comando no MATLAB. Isso obviamente só é possível porque eu estou utilizando aqui vírgulas e ponto e vírgulas, vírgula e ponto e vírgula ao final de cada comando. A diferença entre um e outro é a seguinte: quando eu termino essa atribuição colocando vírgula para depois iniciar o próximo comando, o MATLAB vai me mostrar a confirmação da atribuição desse valor à variável, porque a vírgula não tem a capacidade de omitir essa confirmação. A omissão ela só é possível com o ponto e vírgula finalizando o comando de atribuição. Então aqui, quando eu pedir a execução dessa linha completa, o que o MATLAB vai mostrar para a gente? Vai mostrar a tela de confirmação da variável g recebendo o valor 10, não vai mostrar a f recebendo 5, porque estou terminando ela com ponto e vírgula, e também não vai mostrar o y recebendo o valor 80. Vou dar Enter, como comentado, somente a variável g teve a sua confirmação de receber o valor 10. Tranquilo, pessoal? Pessoal, o MATLAB ele é case sensitive, o que significa dizer que ele é sensível a maiúsculas e minúsculas.
Então, exemplificando o que eu quero dizer, a variável a minúscula ela é diferente da variável a maiúscula. E já chamo a atenção de vocês que no MATLAB se escreve diferente com o sinal til e o operador de recebimento. Esse é diferente no MATLAB. Então, vou exemplificar novamente. Se eu fizer, por exemplo, a variável a receber o valor 55, vou colocar ponto e vírgula para omitir a confirmação. Vocês podem estar visualizando aqui na Workspace que a minha variável a minúscula armazena o valor 4, como a gente iniciou aqui na nossa aula. E a variável a maiúscula recebe o valor, na verdade armazena o valor 55. Se eu chamar a minúscula então aqui na command window, eu espero receber o valor 4 como retorno. E se eu chamar a variável a maiúscula ainda na command window, eu espero receber o valor 55. Se eu promover, por exemplo, uma comparação de igualdade entre a variável a e a variável a maiúscula, lembrando aqui, chamando a atenção aqui de vocês, que a comparação de igualdade ela é feita dessa forma, dobrando o nosso operador de entrega. Tá? O que eu espero quando o MATLAB executar esse comando? Como essa comparação, o A minúsculo ele tem um valor diferente do A maiúsculo, o que eu espero no processamento desse comando é um retorno de falso. E o falso no MATLAB ele é dado pelo valor 0, ou seja, a variável A minúscula não é igual à variável A maiúscula. Então o MATLAB vai me retornar o valor 0. Lembrando que o verdadeiro, tá? O verdadeiro no MATLAB ele é o valor 1. O falso no MATLAB ele é o valor 0. Então essa comparação aqui ela é falsa. A minúsculo não é igual a A maiúsculo. Agora eu chamo a atenção de vocês ao resultado que a gente obteve quando a gente fez a comparação dessas duas variáveis. Vocês estão vendo aqui que o MATLAB retornou o falso, ou seja, pelo valor 0 retornou falso, através da variável ANS, que ele criou automaticamente. Bem, pessoal, o MATLAB, quando a gente não determina qual variável vai receber um determinado valor, por padrão, o MATLAB, mediante a necessidade disso, obviamente, o MATLAB chama a variável ANS para receber esse determinado valor. Então, isso aí vai acontecer sempre por padrão no MATLAB. Então, já iniciando, por exemplo, a parte de operações de nossa aula, operações elementares sobre variáveis, que foi comentado no início, eu vou somar, por exemplo, aqui o valor da nossa variável A com a nossa variável A maiúscula. Ou seja, estou somando 4 valores 55. E não vou especificar qual a variável que vai receber o retorno dessa operação. E por padrão, o MATLAB vai fazer o nosso resultado ser armazenado na variável ANS. Então vocês podem verificar isso aqui agora. A variável ANS assumiu o valor 59, resultado da nossa operação. Mas obviamente eu posso controlar, né, quem é a variável que vai receber esse resultado da operação. Para isso basta, por exemplo, eu fazer minha variável resultado receber o resultado da operação entre A maiúsculo e o A minúsculo. Vou colocar aqui ponto e vírgula. Então, variável resultado armazenou para a gente o valor dessa operação. Se eu chamar aqui então a nossa variável resultado, ela está aqui armazenando o valor 51. Ou seja, 51, o resultado de 55 menos 4. Então, dando continuidade aqui à realização das operações com variáveis escalares no MATLAB, pessoal, a adição e a subtração no MATLAB acontece como já foi exemplificado. A multiplicação
seguiria o mesmo padrão. Primeira variável operador, segunda variável. Está aí o resultado armazenado na variável ANS. A divisão segue também o mesmo padrão, mas existem duas possibilidades aqui no MATLAB. Eu posso tanto estar realizando a divisão com a barra que vai da direita para a esquerda, ou a barra contrária, que vai da esquerda para a direita. Qual é a diferença na utilização dessas duas barras? A primeira faz com que eu divida, a segunda, que eu mostrei a vocês, ela faz com que o A minúsculo seja dividido pelo A maiúsculo. E então a gente tem esse valor como resposta. Já a barra contrária, ela faz com que a variável A maiúscula seja dividida pela variável A minúscula, exatamente nessa ordem. Então, nosso resultado 13.75. Como ocorre, por exemplo, a potenciação? Então, potenciação é simplesmente, vou chamar aqui a nossa variável B, ela assume aqui o valor, ela tem o valor 8 armazenado, então B é elevado a 2, isso aqui retorna para a gente o valor 64. Raiz quadrada, como eu realizo a raiz quadrada no MATLAB? Vou evocar então a função sqrt, que realiza por padrão exatamente que calcula por padrão a raiz quadrada de um determinado argumento que seja repassado a ela. E o argumento que eu vou passar é o argumento 100. Então, função sqrt calcula a raiz quadrada, e eu quero calcular nesse momento a raiz quadrada de 100. O valor que eu espero como retorno, 10, obviamente. Posso fazer também de uma outra forma, posso calcular essa raiz quadrada de outra forma. Eu posso pegar a minha base 100 e elevar a seguinte potência, 1 meio, corrigindo aqui, como a própria matemática sugere para a gente. Essa outra opção, eu coloco o operador radical lá, o radical que sinaliza a raiz quadrada, ou eu faço a nossa base elevada à fração meio. O resultado, obviamente, é o mesmo, 10. Pessoal, o MATLAB ele tem algumas variáveis que já são pré-definidas na sua implementação. Um exemplo disso é a variável i. A variável i retorna para a gente o número complexo mostrado agora. E a variável j, ela também retorna o mesmo valor que a variável i, o mesmo número complexo i. Então, nosso número imaginário unitário, ele pode ser tanto descrito com a variável i quanto com a variável j, e o resultado que o MATLAB vai expor é exatamente o mesmo. Então, eu posso no MATLAB, por exemplo, escrever 2 mais 3 vezes i. E o MATLAB mostra então para a gente o nosso número complexo formado. 2, o número real, e aqui então a gente tem a nossa parte imaginária do número complexo. Vou mostrar aqui para vocês, então vou exemplificar aqui de outra forma. No MATLAB, o π ele já é definido por padrão como o valor 3.1416. E já adentrando aqui na formatação de exibição de valores numéricos, eu posso mostrar mais casas decimais desse nosso número racional π. Bastando que para isso eu chame o seguinte comando, format long, e ativei o comando. Posso repetir a chamada do nosso valor π, que agora eu tenho então a representação do nosso valor de π, nosso número irracional, agora com o formato de ponto fixo, utilizando 15 dígitos para precisão dupla e 7 dígitos para precisão simples. Caso eu queira voltar à exibição,
para somente 5 dígitos, então eu posso chamar, por exemplo, o comando format short. Ativei o comando format short e ele tem exatamente essa função de formatar um dado ponto flutuante para 5 dígitos apenas. Então, vou reproduzir aqui a chamada do pi e agora eu tenho aqui o nosso valor de pi com o número de algarismos reduzidos. Ok, pessoal? Então, para não tornar essa nossa aula tão extensa, eu vou encerrando por aqui e até mais, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Tchau, tchau.